A literatura hot salvou meu casamento e também me ajudou a evoluir muito como mulher. Bem-vinda a mais um episódio da Hora do Pijama com a Nutri. Bora bater esse papo? Para você que está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo. Meu nome é Érica Oliveira, eu sou nutricionista, mas antes disso, sou mulher como você que está aí do outro lado. E o nosso tema hoje é um tema que eu sei que é polêmico e sensível para muitas mulheres, mas o quanto isso me ajudou como profissional. Eu também já fui a pessoa cheia de tabus. Imagina falar sobre sexualidade de jeito nenhum. Me tirava totalmente da zona de conforto. Até o dia que, depois de um período doente, uma amiga me deu um livro hot para ler. E ali eu fui descobrindo outro universo. De uma mulher muito mais empoderada, de uma mulher que conhecia o próprio corpo, e isso é muito importante para a gente. Sabe por quê? Porque quando a mulher se toca, quando a mulher se sente liberta ao ponto de conhecer o próprio corpo, isso traz uma liberdade para ela, inclusive para acessar diagnósticos precoces, como é o caso do câncer de mama, por exemplo. Muitas mulheres têm um tabu na hora de se tocar, tem medo, tem preconceito. Isso porque a gente foi criada e moldada assim, para ter medo, inclusive, de se tocar, quanto mais falar sobre isso. E eu também era uma dessas mulheres, cheia de tabu, insegurança, medo. E isso acabou fazendo com que casei muito nova, muito insegura, ingênua. Então era aquela coisa de ter relacionamento sempre com a luz apagada, sem muito descoberta, sem tentar muita coisa. E quando eu li, fui lendo um livro, primeiro livro hot, segundo, terceiro, quarto, fui me tornando fã e ao mesmo tempo eu fui me permitindo conhecer mais meu corpo, identificar sinais dele, ouvir mais o que o meu corpo estava falando, que é algo que eu trabalho muito, inclusive hoje com as minhas pacientes. Eu sempre digo, o nosso corpo ele fala, ele nos comunica quando algo não está legal. E foi desse jeito que, inclusive, eu consegui fechar o meu diagnóstico de endometriose. A endometriose, ela é uma doença pouco diagnosticada. Assim como o lipedema, a gente fala sobre subdiagnóstico, a endometriose é ainda pior. Isso porque muitas das características da endometriose, elas são muito da mulher, né? Então, é a dor durante o ato da relação, é a sensibilidade durante a relação, é o fluxo aumentado, é a mulher que geralmente tem cólicas menstruais incapacitantes, mas pouco se fala sobre isso. E pouco a mulher se sente à vontade, inclusive para falar sobre isso com profissionais da área da saúde que estão ali cuidando dela. E muitas vezes, de profissionais da área da saúde, eu ouvi que na verdade não era endometriose, a minha ultrassom estava normal. Então, como poderia ser endometriose? E eu, por conhecer o meu corpo, por conseguir, né, através da literatura hot, explorar ele um pouco mais, identificar que aquilo não era normal, eu fui atrás de outros profissionais, de outro profissional, até que sim foram feitos exames corretos. Isso porque a ultrassonografia, tanto a transvaginal quanto a pélvica, muitas vezes ela não vai dar o diagnóstico de endometriose. O diagnóstico de endometriose ele é um conjunto dos sintomas que o paciente sente e muitas vezes o exame que vai ajudar com esse diagnóstico é uma ressonância magnética que nem sempre é solicitada pelo profissional da área da saúde. E eu tive que insistir muito para que esse diagnóstico realmente chegasse. E por que que isso é tão importante? O diagnóstico da endometriose é uma doença inflamatória de predominância estrogênica. O que que isso quer dizer, Érica? Quer dizer que muitas vezes na fase que a mulher está querendo gestar, reproduzir, ela vai trazer uma complicação maior, porque esse diagnóstico está numa fase evolutiva, em maioria das suas vezes, que é na fase reprodutória da mulher, onde a mulher tem alto índice de produção de estrogênio. Se ela tiver com sobrepeso, com obesidade, isso é ainda pior, porque o tecido de gordura, o tecido adiposo, ele tende a gente a produzir mais hormônio de estrogênio, o que pode ser ainda pior para essa mulher que está tentante, por exemplo.
Então, essa mulher sofre de cólica incapacitante e não consegue entender, e muitas vezes é taxada como frescura, né? Muitas vezes a gente já ouviu isso, eu já ouvi, e você que tem qualquer um desses sintomas, que pode ter esse diagnóstico e não ter noção, provavelmente já passou por isso também. E como entra a nutrição nisso? A gente tem alguns cuidados da nossa alimentação que pode influenciar. Uma delas é o cuidado da saúde intestinal. Quando o paciente que tem endometriose, lipedema, por exemplo, e tem o intestino mais preso, mais constipado, ele tem maior chance de produzir mais processos inflamatórios. Isso porque o estrogênio, quando ele está em excesso, ele tem uma modificação no nosso intestino, porque lá no fígado ele recebe como se fosse uma cápsulazinha para ele poder ser excretado. Só que na hora de ser excretado, esse intestino não está funcionando direito, ele muitas vezes ele é reabsorvido. Só que quando ele é reabsorvido não mais como estrogênio, mas com estroboloma, que é uma mudança desse perfil. E a estroboloma é como se fosse um estrogênio ruim para o nosso corpo. Ele aumenta o risco de câncer de mama, aumenta a progressão diagnóstico de lipedema e a progressão diagnóstica de endometriose. E é por isso que quando a gente fala do tratamento da endometriose, eu não estou falando que o tratamento da endometriose é nutricional. Mas a nutrição ela vai ter um grande impacto na melhora do quadro, no controle de inflamação, justamente porque a gente começa a modular esse intestino, fazer com que esse funcionamento intestinal seja muito melhor, melhorando assim a condição desse sítio de inflamação. A endometriose, ela imagina que assim, quando a mulher vai menstruar, a gente o corpo produz como se fosse uma camada espessa para preparar esse corpo para uma fecundação, para ela gestar. Só que quando ela não tem essa gestação, essa camada que foi produzida dentro do útero, ela é descamada e por isso acontece o fluxo sanguíneo, o período do ciclo menstrual. Só que quando a gente tem a endometriose, o diagnóstico da endometriose, acontece essa mesma espessuração de tecido, só que fora do útero. Então acontece lá na parte uterina, muitas vezes até no intestino, no ovário, nas trompas. Então não precisa ser exatamente dentro do útero. E por isso que causa essa dor incapacitante da cólica quando acontece o ciclo, porque a gente tem esse descamamento que aconteceria no ciclo fora do útero, causando processos inflamatórios e, por isso, a dor incapacitante. Quando a gente está tratando a mulher com endometriose, por exemplo, a creatina, que é um suplemento hoje muito frequente no uso da vida de muitas mulheres, porque tem diversos benefícios, pode piorar esses focos de endométrio fora do útero, piorando essa condição dessa paciente. E mais uma vez a nutrição entra como atuante aí. Então, quando a gente retira faz com que a paciente deixe de usar a creatina, por mais que ela seja uma paciente atleta, com estilo de vida saudável, na mulher que tem endometriose não é recomendado. Então, mais uma vez, o papel da nutrição com orientação que provavelmente você não deve ter ouvido ainda, para que você coloque na sua prática clínica, para que você passe a olhar. Mas, Érica, o que isso tem a ver com o livro HOT? Se eu não tivesse lido livros HOTs, talvez eu nunca seria a mulher que me tocasse, eu nunca seria a mulher que teria essa percepção corporal, eu nunca seria a mulher que poderia falar sobre essa dor na relação com meu parceiro sem nenhum tabu, para a gente entender que aquilo não era normal. Mesmo que eu passasse 3 anos investigando e com diversos profissionais da área da saúde me falando que eu não tinha nada. Mas por eu ler esse tipo de literatura, e entender que isso não era algo normal da vida sexual de uma mulher, dos outros sintomas, por ser também profissional da área da saúde, que estuda isso com muito afinco, me trazer esse olhar de maior cuidado para mim.
Então foi de extrema importância eu quebrar diversos tabus sobre a minha sexualidade, sobre o meu prazer na cama, para que eu pudesse também hoje acessar as minhas pacientes através de perguntas como essa. Então, hoje eu quero deixar uma pergunta para você. Como que tá o seu relacionamento? Como que tá o teu prazer na cama? Você consegue ter um relacionamento saudável, sentir vontade de ter uma relação? Porque uma das coisas que acontece com a mulher da endometriose é sentir medo dessa hora, porque ela vai vir uma dor, vai vir um desconforto, uma sensação de que tem areia ali te arranhando, te arrastando. E para isso, o parceiro também precisa estar muito pronto para poder lidar com isso, afinal, você vai precisar conversar com ele, vocês vão precisar desenvolver maneiras de se tocarem ali, de aquecer essa relação, diferente muitas vezes antes do ato sexual. Então, vai ser importante que ele participe desse processo, que ele entenda o que está acontecendo com você, mas é difícil você explicar algo para alguém se você mesma não sabe. Então, sim, a literatura hot me ajudou muito no meu casamento, no meu relacionamento, mas principalmente a me ver como mulher. E olha que temos mocinhas maravilhosas que nos inspiram através de mulheres empoderadas, que conhecem o próprio corpo, que sabe o que deseja na cama, o que não deseja na cama. E eu falei para vocês que vocês viessem pronta para esse tema. Afinal, aqui a gente está para ser sincera uma com a outra, para quebrar tabus, para a gente se aproximar da realidade. E se você tiver algum desses sintomas, saiba que comer mais verduras verdes escuras, cuidar do seu intestino, investigar, né? Não aceite quando você não tem ninguém que conheça seu corpo melhor do que você. Então, não aceite que as pessoas achem normal, que os médicos falem que é normal sentir dor na relação, que é normal sentir dor ao evacuar, que são sintomas que podem ter relação com a endometriose, que é normal sentir uma cólica incapacitante, um fluxo sanguíneo muito alto, que muitas vezes vai te levar a quadros de anemia severos. E aí, mais uma vez, a nutrição entra para te ajudar. Uma suplementação de ferro, uma alimentação mais rica em ferro, então colocando verduras mais verdes escuras, mais fontes de carne, frango, peixe, leites e derivados, que são fontes de proteína, com cuidado, com orientação, com uma boa distribuição, tendo essa percepção se após as refeições tem algum estufamento gástrico, é aquela mulher que muitas vezes de uma refeição ela já tem após a refeição, ela já tem uma percepção que parece que ela está com uma barriga de gestante, de tanto estufamento gástrico que acontece. E isso também pode ter relação com a endometriose. Então, se eu puder compartilhar algo com vocês aqui hoje, por favor, aprenda a ouvir teu corpo, a respeitar o teu corpo, mas principalmente a não deixar ninguém silenciar o teu corpo, porque ninguém melhor do que você para saber exatamente o que você está sentindo. Então, aproveita hoje, comece a olhar para você mais para os sinais que o teu corpo está dando. Hoje eu trouxe como exemplo o diagnóstico de endometriose, mas isso pode estar relacionado a outros diagnósticos. Como eu falei para vocês, se fosse a Érica que não tinha lido HOT, talvez nenhum exame de mama ela faria, porque tinha esse tabu. Nossa, vão me tocar, né? É nojento, né? O que é legal, o que não é. Hoje não. Hoje a Érica de hoje sabe da importância de fazer todo esse toque em mim, de me conhecer, de olhar os sintomas do meu corpo, de me ouvir de verdade e o quanto isso vem me ajudando na evolução como mulher, da minha saúde, no meu autocuidado. Então hoje eu te convido a trazer essa reflexão, o quanto você tem ouvido o teu corpo, o quanto você tem olhado o seu corpo. E se você tiver qualquer um desses sintomas, procure um médico. Não deixe ninguém falar que é frescura, que não é nada. Você conhece seu corpo melhor do que ninguém. E entre as orientações nutricionais, a gente sempre fala que descasque mais, né, e desembale menos. Sim, a importância de ter uma diversidade alimentar.
Coloque alimentos de verdade na sua rotina, coloque uma fruta, coloque verduras, legumes com mais frequência. Isso sim vai te ajudar no controle de inflamação, na melhora da qualidade do seu sono, de forma estratégica, no café da manhã, faz um ovinho mexido, inclui ali um espinafre, uma cenoura ralada, um tomate picado nesse ovo, vai fazer um suco, coloca uma fruta, coloca uma couve de repente junto, um pedacinho de gengibre. A nutrição, ela é a maneira mais maravilhosa que a gente tem de nos cuidar através da alimentação. E você não precisa perder o sabor da alimentação, não precisa ser nada radical, só precisa estar frequentemente na sua rotina. Frutas, verduras, legumes, diversidade. Quanto mais cor tiver no teu prato, quanto mais cores tiverem no seu dia, na sua alimentação, mais nutritiva ela será e melhor o teu corpo vai responder a esses processos. Agora me conta aqui, se você tem algum desses sintomas, se você já passou por isso, se de repente você tem endometriose e não sabe nem para onde começar, para que a gente possa tendo essa conversa aqui também nos comentários para que eu possa te ajudar. E seja mais uma vez muito bem-vinda à Hora do Pijama com a Nutri e eu te espero na próxima terça-feira às 19 horas para a gente bater mais um papo sobre a saúde da mulher e principalmente sobre nós mulheres, um papo de amiga para amiga.